Deus é bom, não é? E nós experimentamos isso a cada momento, não é? E é um privilégio tão grande nós estarmos juntos por uma boa razão, não é? E acreditamos que Deus já tem falado. E de facto aquilo que nós já temos ouvido e cantado nesta tarde tem a ver também com a confiança, não é? E cada vez mais é difícil, por vezes, em diversas situações, confiar, não é? E nós somos desafiados a confiar em Deus. Amém? Há determinadas situações na nossa vida. A semana passada houve uma situação que me aconteceu que me deixou assim um pouco perplexo. E há determinadas situações em que, porque nós não fomos educados, não fomos preparados para lidar com determinadas situações, e há situações difíceis que acontecem na nossa vida, não é? Às vezes há dilemas, às vezes até há dilemas morais, não sabemos como é que nós devemos responder, qual é o caminho o caminho certo, e de facto nós muitas das vezes entramos em momentos de indecisão. E por outro lado, se nós decidimos avançar sem ter a certeza da situação, das coisas, acabamos por responder da forma errada, não é? E nós olhamos para a nossa volta e nós vemos famílias desajustadas, violência familiar, os países em guerra, e muitas das vezes tem a ver com essa noção de orientação que a palavra de Deus, aquilo que nós já temos cantado esta tarde, nos diz para nós confiarmos em Deus. Amém? E queria que nós partíssemos de um texto que está em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 ao versículo 6, e são palavras de sabedoria. Não é? Nós precisamos de ter pessoas ao nosso lado, precisamos de consultar manuais que possam estar cheios de sabedoria. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um manual que nos orienta. Amém? Então aquela decisão difícil, aquela decisão que nós temos de fazer, que ninguém nos orientou, ninguém nos ensinou, ninguém nos educou, não conseguimos entender a contradição lógica, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos pode orientar, de facto, para que o nosso Deus quer que nós tenhamos sucesso, não é, irmãos? Em todas as áreas. Na vida familiar, na vida física, sobretudo na vida espiritual. Amém? Então, a palavra de Deus diz o seguinte. Vou ler a versão que está aí projetada. E diz assim. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Outra versão diz, confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Ou seja, a versão que nós tínhamos lido primeiro tem a ver, não confies no teu entendimento, não confies na forma como olhas e vês as coisas. Mas, versículo 6, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É isso que nós precisamos, não é? Pequeninos, há pouco já estivemos na escola dominical, pequeninos e grandes, estivemos na escola dominical a aprender da palavra de Deus, estivemos nas nossas classes, agora estamos aqui, estamos a celebrar esta liberdade que nós podemos encontrar em Cristo Jesus e a liberdade de o poder seguir, o poder ouvir. E isso é muito importante. Nós temos a liberdade de ouvir Jesus falar. Nós temos a liberdade de um momento para nós nos congregarmos como comunidade, como igreja, para, no nome dele, ouvir aquilo que ele tem para dizer a cada um de nós. Há coisas gerais e há coisas específicas. E nós precisamos estar com atenção, porque as coisas específicas são para cada um de nós, mais ninguém pode ouvir, mas as coisas gerais são para todos, para a comunidade, para o bem da Igreja de Deus. E há determinadas situações, há pouco estávamos a falar de situações individuais, situações de igreja, problemas, como país, não é? Há situações difíceis em que os nossos governantes têm de decidir. E, de facto, nós vemos que na palavra de Deus, em duas situações, vou trazer esta tarde duas situações, que existia um elemento redentor em todas as situações difíceis
que nós podemos atravessar, em todas as escolhas que nós não conseguimos fazer, há um elemento redentor, há um elemento de libertação, há um elemento libertador, há um elemento Deus. E nós, como Igreja de Deus, nós queremos que isso seja uma realidade na nossa vida. Amém? Naquilo que nós não conseguimos decidir, se é para a esquerda, se é para a direita, seja o curso, seja o namorado, seja o marido, seja a mulher, não é? As diversas escolhas que nós temos que fazer, que somos desafiados a ter que fazer, Deus tem que entrar, o elemento redentor tem que entrar. A história está cheia de exemplos em que o final das escolhas e das decisões são tristes, não é? Baseado na aparência, escolheram mal, não é? Não havia mais dados nenhuns. Ninguém lhes tinha ensinado que não era a forma correta. E nós sabemos, ao nosso lado, nas gerações anteriores, naquilo que nós vemos nos telejornais, que este elemento redentor que é Jesus falta. E nós, como igreja, uma destas características é que Jesus possa estar presente em todas estas decisões que temos que tomar. Lázaro. Vamos abrir as nossas Bíblias. E nós vemos que Lázaro gozava de uma proximidade com Jesus muito especial, muito própria. Mas não foi o relacionamento com Jesus que ele tinha que impediu que ele sofresse e que ele acabasse por morrer, não é? Nós vemos isso. E nós podemos entender que a família de Lázaro, com certeza, tinha ali um dilema interior. Então, se Jesus amava Lázaro, se Jesus gosta de estar connosco, porquê que ele não faz? Porquê que ele não fez? E muitas das vezes a dúvida acaba-se por instalar porque os nossos dilemas interiores, as nossas interrogações interiores, elas não conseguem ser respondidas pela nossa mente, não é? Pela nossa lógica, pelo aquilo que os nossos pais nos ensinaram. João capítulo 11, versículo 3 e versículo 4, as irmãs de Lázaro estão desesperadas. Aquela família vivia em Betânia, Jesus estava com os seus discípulos longe. Jesus ouve a notícia de que um amigo muito próximo do coração, do peito, estava mal, estava em sofrimento. João capítulo 11, versículo 3, versículo 4. E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, vou ler pela versão que tem à vossa frente, mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. De facto, Jesus estava ensinando os seus discípulos. De que forma é que Jesus nos está ensinando hoje? Nós vemos que Jesus utilizou este homem que ele amava e utilizou a sua condição, amava-o, mas mesmo assim utilizou o sofrimento para que o testemunho futuro, e nós já vamos ver o que é que aconteceu depois, o que é que os fariseus, os homens religiosos queriam fazer com Lázaro, porque aquilo que aconteceu com Lázaro foi para que o nome de Deus pudesse ser glorificado de uma forma completamente diferente, uma dimensão completamente nova para aquele momento, para aquela altura. E vejam bem, a Bíblia diz que Jesus demorou de propósito para que algo maior pudesse ter lugar. E nós muitas das vezes não vemos isso. Nós muitas das vezes queremos carregar no botão, fazer a oração, vir ao culto, fazer isto ou fazer aquilo e as coisas aparecerem ou resultarem. Nós não estamos a entender o plano. Carecemos de falta de entendimento. Precisamos que Jesus, o elemento redentor, possa aparecer. Ele um dia mais tarde apareceu. Passado alguns dias, Jesus apareceu nesta família. Não é? E o que é que eles poderiam fazer? Com Jesus fora, o que é que eles fizeram? Choraram. Não é? O que é que eles fizeram?
reclamaram. Marta, a irmã mais velha, veio ter com Jesus. Jesus estava caminhando e mesmo no caminho ela veio correndo e disse: olha, Jesus, se tu viesse mais cedo, o nosso irmão não teria sofrido, não teria padecido, não teria morrido. Não é? Então, muitas vezes o que nos resta é chorar, é criticar, não é? Não estamos a ver. E nós precisamos que este elemento redentor, a presença de Jesus, as palavras de Jesus, possam estar presentes para que a nossa resposta seja uma resposta à altura da nossa condição de filhos, da nossa condição de amados. Então, eles não entenderam, não estavam a entender como é que alguém que ama, permite que o sofrimento e a dor aconteçam. Jesus chega, Jesus percebe o choro e a agonia, Jesus inclusive chora. E aquilo que Jesus faz a seguir é dirigir-se para onde Lázaro está sepultado. E o que é que Jesus faz? Jesus nomeia aquele que estava morto. Ou seja, Jesus chama pelo seu próprio nome. E isto faz toda a diferença. Nós ouvirmos Jesus chamar pelo nosso próprio nome. E o que é que isto revela? Revela proximidade, revela intimidade. E aquilo que Jesus Cristo fez foi unir Gênesis com aquele momento. Aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida, na vossa vida, é unir o momento criador que Deus teve em Gênesis com o momento que nós estamos a viver. E este momento criador nós vemos em João no capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Quem era Jesus? Quem é Jesus? E Jesus acaba por, ao chamar Lázaro, acaba por dizer que ele é o próprio Criador, que ele tem poder sobre a morte, que ele tem poder sobre o sofrimento. E isso é vivido por aquele que está morto, por aquele que está em sofrimento, por aquela família que está em frustração e em agonia. E quando este elemento redentor entra, as coisas acabam por ser transformadas. João diz assim: no princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, era a comunicação da vontade de Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E de facto, aquilo que João está a dizer é que Jesus quer criar. Jesus quer criar. Jesus quer agarrar naquilo que não tem solução lógica. Jesus quer dizer que aquilo que os médicos dizem não é verdade quando diz não tem solução, não há solução. Aquilo que Jesus quer é que o momento de Gênesis, o momento de João, seja um único momento na nossa vida, no nosso dilema, na nossa frustração, na nossa indecisão. E este elemento redentor chega quando nós ouvimos o nosso próprio nome. Estamos a ouvir o nome de Jesus? Jesus está a chamar? Isso ecoa no nosso coração. Vemos que, vejam bem, João, eu vou ler, é fácil projetar ali, não é? É rápido. Então, João 12, versículo 10, versículo 11. Vejam bem. 6 dias antes da Páscoa, Jesus está num momento difícil da sua vida ministerial aqui na Terra. 6 dias antes, onde é que Jesus vai se refugiar? À casa daquele que ele ressuscitou, à casa de Lázaro. O propósito, o plano de Jesus para a vida de Lázaro era muito maior do que aquilo que inicialmente a família pensava, que ele próprio pensava. E Jesus, naquele momento de refrigério, em que tem Marta a servir e tem Maria ali aos pés, a ouvir da boca dele aquelas palavras. E vemos que Jesus tem uma atitude de honra para Maria, porque Maria quer ouvir as palavras de Jesus.
ela percebeu aquilo que aconteceu com Lázaro. Não se esqueceu. E a atitude revela isso mesmo. Ela não esqueceu. E diz o versículo 10 e 11, os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. E de facto, o Deus Criador de todas as coisas, só Ele tem poder para fazer com que a morte torne-se em vida, quando aquilo que não tem sentido fique com sentido. Quando não tem propósito, ganhe propósito. O segundo exemplo que vos trago aqui nesta tarde é a vida de Pedro. Há coisas que não faziam sentido na vida de Pedro. E conforme a personalidade dele, ele era um homem impulsivo, era um homem que estava pronto a dar o primeiro passo. Apesar das coisas não fazerem sentido, ele avançava. E quando isso acontece, isso às vezes dá errado. E deu errado. Deu errado. Então, Pedro passa de um modo de sobrevivência. E já vamos ler um texto que tem a ver com isto. Pedro muitas das vezes estava em modo de sobrevivência. Não é? Ele queria escapar dali com vida. Ele tira a espada, não é? E começa ali com violência a tentar salvar ali o mestre, que vinham prender o mestre, que vinham prender o seu Jesus. Então nós vemos que Pedro tinha uma confiança muito própria na forma como ele via as coisas, não é? Tinha uma personalidade muito vincada, muito própria. Jesus, numa determinada altura, diz que haveria de morrer, haveria de ressuscitar. Pedro tem umas palavras que têm a ver com aquilo que está escrito em Lucas, no capítulo 22, versículo 33. E este texto revela mesmo aquilo que Pedro era. Lucas 22, 33. E perante a iminência do seu mestre morrer, o que é que Pedro diz? O que é que Pedro diz? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Não é? Ele prontamente decidiu que ele estava pronto, tanto para a vida como para a morte. E como ele tinha uma visão distorcida das coisas, uma visão distorcida da própria realidade, ele entrou em modo de sobrevivência. Quando se entra em modo de sobrevivência, mentir é uma opção. Não é? Mentir é uma opção. E quando perguntaram se Pedro era amigo de Jesus, se era discípulo de Jesus, se andava com Jesus, o que é que ele... modo de sobrevivência ativado. O que é que Pedro diz? Pedro diz que não o conhece. E quando o elemento redentor se aproxima, que elemento redentor é este? Pedro está a responder na sua força, com boa intenção. Está a querer seguir Jesus, mas é incapaz de seguir Jesus. E o elemento redentor se aproxima. Se aproxima. E quando o galo canta, o que é que acontece? Vamos ler. Lucas, capítulo 22, versículos 60, 61 e 62. Lucas, capítulo 22, versículo 60. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E nós vemos que o momento mais intenso da história, segundo alguns, foi quando quê? Quando Jesus olhou para Pedro. Pedro
foi transformado por causa do olhar de Jesus. Quando Pedro se deixou olhar por Jesus, então Jesus reequilibrou o seu caminho, reajustou a sua trajetória. É isso que nós precisamos. O elemento redentor é quando Jesus olha. O elemento redentor que nós vimos no início foi quando Jesus chamou pelo nome. O elemento redentor aqui em Pedro é quando Jesus olha. E quando Jesus olhou, não olhou com o de castigar, olhou com um olhar de compaixão. E esse olhar de compaixão que Jesus tem para cada um de nós. E independentemente da situação de nós estarmos qualificados a responder, a escolher, nós precisamos desse elemento redentor. Nós precisamos de ouvir a voz de Jesus. Ou precisamos de ouvir o nosso nome na boca de Jesus. Precisamos de olhar, de ver os olhos de Jesus fixos nos nossos. E esse elemento redentor é um elemento libertador que é individual para cada um de nós, e isso tem de acontecer em cada dia, em cada momento, na frustração, na indecisão, no facto de nós de termos que decidir. Muitas das vezes não sabemos aquilo que nós devemos de escolher. É a angústia, é a falta de esperança. E nós precisamos dessas duas condições que nós vimos em Lázaro e em Pedro. Ouvir a voz de Jesus e sentir o olhar de Jesus na nossa direção. E, para terminar, irmãos, nós vemos que esta dificuldade que nós vemos na história de Lázaro e de Pedro, nós vemos que em Lázaro, o atraso de Jesus demonstrava aparentemente uma indiferença de Jesus. O atraso de Jesus manifestava aparentemente uma indiferença por parte de Jesus. Em relação a Pedro, as expectativas que foram criadas na mente de Pedro, na reunião dos discípulos, com certeza que eles falavam entre si, muitas das conversas não estão na Bíblia, não é? Nós podemos imaginar, em determinados momentos, houve momentos em que eles deixavam-se dormir. Imagine só aquilo que eles diriam uns aos outros, não é? Falsa de esperança, expectativas goradas, ou seja, não era aquilo que ele estava a pensar, o caminho não é este, tem de haver alguma coisa diferente, não é? A frustração, a desilusão. Mas, irmãos, aquilo que nós lemos há pouco no versículo, em Provérbios, tem a ver com a expectativa, a confiança que nós temos que colocar na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus trouxe a vida para Lázaro e restituiu a visão correta para Pedro. Deus responde às nossas limitações com a sua graça e o seu poder, oferecendo uma solução redentora, quer pelas nossas dificuldades, pelos nossos nós mentais, não é? Mas também pelos nossos nós espirituais. As dificuldades, as situações que nós não conseguimos dar resposta, as situações diárias que nós enfrentamos. E acredito que nós estamos aqui neste lugar com uma função, com a função de querer sentir esta voz de Jesus, este olhar de Jesus. E como nós já vimos pela vida e pelo momento transformador que aconteceu na vida de Lázaro, quando Jesus chamou, e na vida de Pedro, quando Jesus olhou na sua direção com um olhar compassivo, de compaixão, este também é o lugar em que Deus pode fazer sentir a sua presença de forma que haja transformação. Eu gostava que os irmãos pudessem ficar de pé. E que nestes momentos nós possamos olhar para aquilo que a vida de Lázaro e este momento em que Jesus entra naquela casa e vê luto, vê tristeza, vê frustração, vê incompreensão. Como é que Jesus que ama, que cuidou tanto de nós e que todas as pessoas tinham esta noção de que Jesus era próximo e de que amava, Jesus permite isto, incompreensão.
e que de outra forma, por outra forma, tal como Pedro, que tinha a sua própria forma de ver de uma forma tão vincada, mas porque muitas das vezes tinha que entrar em modo de sobrevivência para que aquilo que ele dizia, aquilo que ele pensava, seria imposto aos outros, seria uma imagem de segurança. Ela cai por terra quando ele é confrontado no meio da adversidade, no meio dos espinhos, no meio onde a terra não seca, não consegue brotar. E o meu apelo um dos meus apelos nesta tarde, irmãos, é que haja possibilidade para que isso possa ser uma realidade na nossa vida, que este elemento redentor que gera vida, Lázaro, gera dor de vida, mas também o reposicionamento do caminho que nós estamos a fazer. Jesus quer que o caminho que nós estamos a fazer como discípulos seja reposicionado, reajustado. E este é um momento em que nós estamos juntos e nós podemos ter a liberdade de orar uns pelos outros. Não apenas expressar cantando, não apenas expressar aquilo orando, mas de uma forma prática nós podemos orar. E vamos ter uma palavra de oração, eu já vou chamar à frente, mas queria fazer ter uma palavra de oração para que o Espírito de Deus possa conduzir o culto ao nosso Deus. Porque de facto estamos no culto, não é? O nome de Deus está a ser glorificado. O nome de Deus vai continuar a ser glorificado enquanto nós estivermos aqui. Amém? Então, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar nos meus irmãos, possa tocar em cada um de nós nesta tarde. Que aquilo que Tu conheces, da forma própria em que as coisas acontecem connosco, que acontecem com o nosso irmão, com a minha irmã que está aqui nesta tarde, aquilo que está vendo, está assistindo pela internet, no seu telemóvel, no seu computador, ó Pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito e que a revelação da Tua palavra ela possa descer ao seu coração, para que aquela indecisão, aquele nó que impede que o Teu filho, o Teu discípulo possa crescer, que aquele que impede de te aceitar este nó espiritual possa desaparecer. Ó Pai, Tu possas agir nesta tarde em nome de Jesus. Age em nome de Jesus, Deus. Nós oramos, a Tua igreja ora, Pai, para que o Teu nome possa ser glorificado, que tal como fizeste com Lázaro, a vida, não a vida de sobrevivência, mas uma vida com qualidade, uma vida de discípulo, com a confiança e com a certeza que Tu estás orientando todas as coisas, Pai, que possam estar nas Tuas mãos, Deus. Que o fruto possa ser uma realidade, porque a vida é uma vida contigo. Ó Pai, em nome de Jesus,